vontade, mas de acordo com a tua, para a edificação da tua igreja, para o anúncio do teu reino e proclamação do Evangelho, ó Pai. É essa oração que eu faço no nome santo do teu Filho amado, aquele que nos salvou, Jesus Cristo. Amém. A palavra que a gente vai meditar hoje está lá em Mateus 18. A gente vai ver aqui do versículo 21 até o 35. Mateus 18, do 31, do 21 ao 35. Amém? A palavra de Deus diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar as suas contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia de seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? O tema da mensagem de hoje é sobre perdão. Eu vejo que é um tema extremamente necessário nos dias atuais. Eu estava vendo aí no mês de junho, eu tinha lido uma reportagem e eu busquei ela novamente para trazer aqui para os irmãos. Uma reportagem do site da Globo que dizia o seguinte: número de divórcios cresce no país e processo agora pode ser feito por videochamada. Na reportagem dizia o seguinte: segundo a entidade que reúne cartórios de notas de todo o país, a quantidade de divórcios consensuais aumentou 10% na comparação entre o mês de fevereiro e maio. No Google, a busca por como dar entrada no divórcio cresceram 120% entre abril e maio deste ano. Essa realidade que a gente vê aqui do casamento expõe como estão as relações entre os seres humanos. Não só no casamento, mas entre pai e filho no seu lar, entre irmãos da sua igreja, no trabalho. O que a gente está vendo é que o ser humano tem se afastado cada vez mais dessa ordem que Jesus deu, de você ter perdão, misericórdia, graça, amor para com o próximo, e tem deixado cada vez mais que o mal e o pecado vençam esta batalha. Essa é a realidade que a gente vê hoje. É interessante a gente ver a pergunta que Pedro faz a Jesus. Pedro, ele questiona Jesus sobre quantas vezes ele deveria perdoar alguém.
Pedro, como um judeu zeloso daquele período, bem conhecedor de leis e normas, acostumado com normas que tinham limites, que eram bem instruídas e pautadas, Pedro coloca um valor ali. Eu devo perdoar alguém até 7 vezes? Este é o limite, Jesus? Jesus surpreende então Pedro com uma resposta inusitada. Jesus ele fala: não, Pedro, você deve perdoar 70 vezes 7. A intenção de Jesus não era determinar ali um valor. Com essa afirmação, Jesus queria mostrar que às vezes que deveríamos perdoar alguém, como discípulos dele, rumava ao infinito, não há limite. O perdão é uma marca que o discípulo de Jesus vai carregar para sempre, vai fazer parte do seu dia a dia. Mas Jesus ele não se limita a expor essa ideia a Pedro. Ele não se limita a só expor essa ideia do perdoar infinitamente. Não, Jesus ele então inicia uma parábola. E através dessa parábola, ele vai apresentar de maneira sistemática e de maneira muito bem fundamentada todo o princípio do perdão cristão. A parábola do servo impiedoso é muito conhecida e nela Jesus ensina o princípio do perdão cristão. Cada parte dela se liga a outra. Jesus demonstra toda a sua sabedoria ao fazer uma defesa muito bem estruturada da ideia do perdão em nossas vidas. O primeiro ponto que Jesus coloca aqui, expõe, é o tamanho da dívida que todo ser humano possui perante Deus. Nos versículos 23 e 24, a gente tem um servo que é apresentado perante o Senhor para um julgamento. E a gente tem aqui que a dívida daquele servo era correspondente a 10.000 talentos. Essa era a forma ali, a moeda corrente mais valiosa daquele período, o sistema de valor mais valioso daquele período. E a dívida daquele servo era de 350 toneladas de prata. Isso é uma dívida incompreensível. O que a gente está falando aqui é uma dívida que é impagável, que aquele servo não teria como pagar aquele senhor. 350 toneladas de algo muito valioso. Assim também somos nós. Como a gente poderia pagar por um simples pecado diante de um Deus que é totalmente santo e justo? Tiago 2,10 até fala que, pois, quem buscar cumprir toda a lei, mas tropeçar em um ponto, se tornará culpado de quebrá-la inteiramente. A verdade é que um simples pecado já fere grandiosamente a santidade de Deus. Nós fomos feitos para honrar e glorificar ao Senhor. Este foi o propósito pelo qual Deus criou nós. Só que aí, em Gênesis 3, a gente cai. E o pecado se torna uma marca do ser humano. E então a gente se apresenta diante de Deus, com uma dívida enorme perante Ele. Isso talvez é um grande problema da igreja moderna. Essa consciência do pecado, de que realmente eu sou um pecador. Em tempos onde a gente está ouvindo muita pregação sobre bênçãos ou sobre conquistas, muitas vezes o pecado é deixado de lado. Aqui não, aqui eu sei que o pastor Paulo ele é muito zeloso com isso. Muitas vezes a gente ouve sobre o pecado e talvez na sua mente agora você deve estar se perguntando por que o Antônio está expondo de novo sobre isso. Mas é verdade que muitas vezes as tragédias da nossa vida, mesmo a gente ouvindo vezes e vezes, ouvindo cada vez mais, a gente vai ficando cauterizado e anestesiado até que aquilo não dói mais. Um exemplo que a gente pode ver e que a gente está vendo agora é o exemplo do Covid, né? A gente até estava conversando no grupo de homens, né? Que a gente está se reunindo, teve uma reunião ontem
tive presente lá na farmácia do Wesley e eu falei disso. Quando iniciou a pandemia, a gente via no noticiário, talvez ali, que morreu 10 pessoas naquele dia, que havia 100 mortes. E a gente já se entristecia com aquilo. E a gente realmente clamava ao Senhor por aquilo, vendo aquele luto. Mas aí vai passando o tempo, hoje a gente tem mais de 80 mil mortos. Morre mais de 1.000 pessoas por dia, e talvez hoje a gente está ouvindo sobre isso. Hoje a gente olha para o jornal e fala assim: mas tem gente que morre de tanta coisa. Isso mostra como muitas vezes a gente fica anestesiado, cauterizado diante das tragédias do mundo. A dor por conta do pecado muitas vezes está anestesiada na vida dos crentes. No nosso evangeliquez, todo mundo fala: todos somos pecadores, eu sei que eu sou pecador. Talvez você tenha participado de um dos evangelismos que a gente faz aqui, e você saiu falando para a cidade inteira: todo mundo está condenado, todos são pecadores. Mas a verdade é que muitas vezes isso não reflete aquilo que realmente está no nosso coração. Quando você diz isso, você realmente sente no seu coração a dor dessa verdade? Quando você fala isso, você entende que você está ferindo a santidade do Deus que te criou para a honra e glória dele? Quando você está falando isso, você entende a grandeza de Deus e a ofensa que você está fazendo diante dele? O cristianismo tem vivido tempos difíceis, onde as pessoas muitas vezes simulam virtudes, falam virtudes, mas isso não reflete aquilo que está no íntimo do seu coração. C.S. Lewis, um famoso escritor cristão, em seu livro Cartas a Malcolm, ele disse o seguinte: um sintoma essencial da vida regenerada é uma percepção permanente e horrorizada da própria corrupção natural e inalterável. A narina do verdadeiro cristão tem que estar continuamente atenta ao seu esgoto interior. Jesus, ele veio para os doentes, para aqueles que reconhecem a grande dívida que ele tem com Deus. Romanos 3, 10 e 11 fala: não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Paulo, ele ainda é mais cuidadoso, que lá em Romanos 6, 23, ele fala o que esse servo pecador merece. Ele fala que o salário do pecado é a morte. Aquilo que o pecado, aquilo que deveria ser a retribuição justa pelo pecado de Deus, é a morte. Quando pecamos, devemos sentir a tristeza de um servo que conhece toda a santidade de Deus e que reconhece a punição que merecia. Como Jesus fala lá em Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles será o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que reconhecem as fraquezas de sua vida, as falhas, a sua dependência de Deus, reconhece sua insuficiência perante o Pai. Esses são os verdadeiros discípulos de Cristo. Que sejamos pessoas que reconhecem e sentem no fundo, no íntimo do coração, o mal do pecado em nossas vidas. Pessoas que olham para a falha do outro, mas antes de lançar ira contra aquela pessoa, se lembra que também é pecador, e que também tem uma grande dívida, e que também precisa ser perdoado diversas vezes. Jesus, ele expõe aqui o primeiro passo para a gente atingir o princípio do perdão do cristão, que é reconhecer o seu estado de dívida. Jesus, então, ele passa para o segundo passo de seu ensinamento. A gente vê que depois, continuando no versículo 25, 26, 27, a gente tem
que depois que a gente tem essa consciência do pecado, é a gente ter a consciência do perdão que Deus lançou sobre nós. No dia do julgamento, toda a humanidade se apresentará diante de Deus. Naquele dia não vai ter como dar um jeitinho brasileiro, não vai ter como parcelar a dívida, não vai ter como pegar um empréstimo, nem nada disso. Romanos 3,19 fala que naquele dia toda boca se calará e todos estarão sob o juízo de Deus. O único meio para o homem sair do estado de condenação naquele dia, para sair considerado justo daquele julgamento, é somente através do favor, da graça e do perdão do Senhor. Eu queria ler aqui Romanos 3, do 20 ao 24. Romanos 3, do 20 ao 24. A palavra de Deus diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aprendemos a perdoar os pecados do outro quando a gente entende o tamanho do perdão que foi lançado por nós. E é muito importante que a gente tenha isso, o Evangelho no nosso coração, a grandeza da graça e da misericórdia do Senhor. É importante a gente enfatizar isso, e talvez, como eu falei do pecado, a gente fala muito aqui da graça, da misericórdia, do que Cristo fez, mas até mesmo as coisas maravilhosas da vida, quando acontecem várias vezes, quando a gente ouve falar muitas vezes, parece que aquilo perde o sentido, ou talvez nunca fez sentido. A gente até acha bonito, mas nunca fez um sentido real no fundo do nosso coração. É interessante, né, como até coisas belas podem perder o sentido. Eu quero contar aqui um testemunho pessoal, um testemunho de um passeio, né? Certa vez eu fui para Angra dos Reis, um lugar muito bonito, muito lindo, né? Um passeio turístico maravilhoso. Você chega em Angra dos Reis e lá tem os passeios de barco. Você paga ali, o rapaz coloca você lá no barco e você vai em várias ilhas daquela região. E ele vai parando e você fica ali um tempo naquelas ilhas, em cada ilha. E é uma mais maravilhosa que a outra. É uma coisa linda, você está ali na água, ela é tão cristalina que você vê até o meio cravado do pé, né? Você vê até os defeitos do pé, você vê ali. E você olha ali, é um negócio que, para mim que é mineiro e é suspeito, que não vê o mar direto, mas é maravilhoso. Tudo que a gente quer é sentar naquela praia, ficar olhando aquela maravilha, tirar foto, registrar, é curtir ali aquela paisagem. Mas é engraçado que geralmente o guia turístico não é assim, né? O guia que leva a gente, ele faz esse passeio 2 vezes por dia, ele vai de manhã e de tarde. Ele trabalha com aquilo lá, eu não sei quantos anos que ele está ali trabalhando com aquilo. E enquanto a gente está lá se maravilhando com tudo aquilo, achando aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo, contemplando a glória de Deus, a glória da criação, você vai olhar para o guia turístico, dependendo do ponto, ele não vai sair nem da cabine do barco, e ele vai estar lá batendo papo com seu amigo. Talvez, se ele sair, ele nem vai ir para a praia, ele vai ir lá para o quiosque que tem ali perto e vai ficar tomando guaraná, enquanto você está ali maravilhado.
Talvez você esteja aqui ouvindo toda semana que Jesus morreu pelos seus pecados, que através da obra de Cristo você recebeu o perdão de sua dívida, e você não entendeu ainda o peso desse ato, ou talvez isso tenha se perdido com o tempo, o valor do Evangelho. Você não se impressiona mais com o preço que foi pago pela sua vida. 1 Pedro 1, 18 a 20 fala o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A gente vê aqui o preço que foi pago. A gente não foi comprado por meia dúzia de ouro. Não foi por isso. Foi pelo precioso sangue de Jesus, Filho de Deus, aquele que desceu dos céus só para ir naquela cruz e pagar pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Um cordeiro sem mancha, sem defeito, alguém que não tinha pecado em sua vida, que não merecia aquilo, e que pagou por nós, pagou o preço pela nossa vida. Infelizmente, muitas vezes a gente trata o Evangelho como matéria para pessoas que estão chegando na igreja, como algo introdutório. Essa pessoa, ele começou a vir aqui na igreja, ele precisa estudar o Evangelho, mas eu, que já estou há um bom tempo aqui, eu não preciso pensar mais nisso não, eu tenho que partir para outras coisas, né? Eu vou estudar ali escatologia, eu vou estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, eu vou me aprofundar na história da igreja. Eu não estou falando que isso não seja importante, isso é maravilhoso, é muito importante a gente ter isso também, mas a gente nunca deve se esquecer de meditar e pensar no Evangelho. Eu digo a vocês que talvez vocês vão entender todos os mistérios que estão no livro de Apocalipse, mas vocês nunca vão entender toda a profundidade, toda a grandeza daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Eu agora na faculdade, eu estou tendo a experiência de estar estudando muitas coisas, de estar lendo muitos livros, mas sempre, entre minhas leituras, entre as matérias que eu estou ali separando, lendo, eu sempre busco um livro sobre o Evangelho, sobre o que o Senhor fez por mim, sobre a cruz de Cristo. E o impressionante é que toda vez que eu leio um livro, eu aprendo algo novo, e eu vejo que eu não sei nada, que eu ainda preciso aprofundar muito mais, para entender tudo o que aconteceu ali. O Evangelho é o tema central da Bíblia. Nele encontramos nosso Redentor, nosso Salvador. Encontramos o Senhor disposto a perdoar os pecados, como o Rafael Coquejo, membro aqui da nossa igreja, escreveu no seu louvor, Verdade e Graça: a um escravo em condenação, o grande eu sou estendeu suas mãos perfuradas em sacrifício vivo. Foi isso que Jesus fez por nós. Um escravo, devedor, que não merecia nada, e o grande eu sou, o grande Senhor do universo, estendeu suas mãos em sacrifício vivo por nós. Por último, a gente vê então que Jesus apresenta a resposta que o homem pode apresentar, a resposta que podemos dar em relação à prática do perdão, depois de entendermos o tamanho da nossa dívida e entendermos também o perdão que foi lançado em nós. A resposta pode ser duas. A primeira resposta que eu vou expor aqui é a resposta do servo impiedoso, que Jesus narra na parábola. A gente vê nessa história, essa história nos mostra que pessoas podem conhecer o Evangelho.
Ela pode entender e ter consciência que sim, ela tem algo de errado na vida dela. Elas podem entender que a obra de Cristo realmente tem esse valor de perdão para a vida das pessoas, mas mesmo assim não apresentar uma verdadeira fé em Deus, em Cristo. Essa pessoa tem aquilo que Tiago vai definir como uma fé morta. Tiago 2,19 fala algo muito interessante, onde Tiago fala o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios sabem o poder de Jesus. Os demônios sabem que a obra de Cristo realmente foi real. Mas isso não muda a postura deles. Isso não faz com que eles se rendam ao Senhor. A verdade é que a gente tem pessoas que estão nesse mesmo estado. Pessoas que ainda não demonstraram aquilo que os reformadores vão denominar de fiducia, que é confiança. Essa era uma palavra que os reformadores definiram como aquele que tem uma fé salvífica, uma fé verdadeira, uma fé viva. A confiança é quando a pessoa toma ciência do seu estado de condenação, toma ciência do que Cristo fez, e ele responde a isso confiando sua vida por completo àquele Senhor, entregando toda a sua vida a Ele, abrindo mão de todas as suas ideias, buscando viver aquilo que o Senhor propôs em sua palavra. Quando as pessoas realmente confiam sua vida a Jesus, ela realmente se torna um discípulo que segue os passos do seu mestre. Essa é a segunda resposta que a pessoa pode dar, uma resposta onde ela vai viver aquilo que Jesus viveu. É o caminho do discipulado, e esse caminho do discipulado vai nos levar ao caminho do perdão. Somente com o agir do Espírito Santo em nossa vida, o nosso coração rancoroso e vingativo pode se transformar em um coração piedoso, que pratica o amor, a misericórdia, que realmente é transformado. A pessoa que tem essa ideia que Deus o perdoa diariamente, que Deus às vezes perdoa o mesmo pecado diariamente. É muito interessante isso. Lembro também no livro do C.S. Lewis, as Cartas a Malcolm, ele fala ali o seguinte, que talvez seja fácil para nós perdoar uma vez, uma falha, mas imagina perdoar aquilo continuamente. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Olha, eu te perdoo essa vez, mas nunca mais faz isso, que da próxima não tem jeito, né? Eu ouvi isso da Gabriela. Dia que minha mãe lá, que eu sumi lá, até derrubou o celular ali, ó. O dia que eu sumi lá da minha mãe, não mandei mensagem, ela ficou meio assim comigo, me chamou a atenção, não faz isso mais com a sua mãe e tal. Eu falei, ó, desculpa, ela, não, te desculpo, mas não faz mais isso não, hein? Da próxima vez eu vou ficar mais bravo. E às vezes a gente é assim. Mas agora você imagina que às vezes hoje eu cometo um pecado, por exemplo, a mentira. Hoje eu minto, e à noite eu chego ali, eu tomo ciência daquele meu pecado, eu peço perdão a Deus, misericórdia dele, a graça dele sobre mim, confesso aquele pecado, e aí chega no outro dia, eu estou mentindo de novo, e aí eu peço perdão novamente. E é por isso que a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. Isso é incrível, irmãos. Isso é incrível. É incrível como o Senhor nos perdoa diariamente. Aqueles que realmente entenderam isso. Isso tudo que falamos hoje.
sobre um Senhor que se entregou para salvar a sua vida, pagou uma dívida imperdoável, uma vida que não merecia nada, não merecíamos isso, totalmente corrompidos. A história de um Senhor que vem em nosso favor quando éramos pecadores, inimigos dele. A pessoa que entendeu essa verdade irá praticar o perdão, a misericórdia, a graça, a amabilidade. Tudo isso vai ser marca da sua vida, porque seu modelo é Cristo. Aquele que é seu Senhor, é aquele que comprou a sua vida. Essa pessoa não terá espaço para mágoa no seu coração, espaço para rancor, pois ela se lembrará de tudo que Cristo fez, de tudo que Deus tem perdoado em sua vida. O casal que briga vai se perdoar e se amar. O pai e o filho que discutiram aquela semana vão se abraçar e se perdoar. A igreja vai viver paz e harmonia, mesmo tendo discussões, como qualquer vida em sociedade pode causar, por causa da nossa natureza, mas mesmo assim, a igreja de Cristo vai viver em paz e harmonia. Tudo isso é fruto da graça, é aquilo que aprendemos com o nosso Senhor. Então, para a gente concluir, eu queria lembrar vocês que a partir de hoje, todos que estão aqui presentes, todos que estão aí na live assistindo, que a gente possa ter uma consciência plena do tamanho da nossa dívida com Deus, do quanto a gente é pecador, do quanto a gente é falho, que a gente não bata no peito para exaltar virtudes, mas que a gente dobre o joelho para confessar pecado. Segundo ponto, que a gente sempre se lembre que apesar de toda essa natureza corrompida, a gente tem um Senhor cheio de graça e misericórdia. A gente tem um Salvador que se colocou numa cruz para nos salvar. Salvador que morreu naquela cruz, mas ressuscitou depois de 3 dias. E prometeu algo grandioso para nós, que é uma vida eterna com Ele. Em terceiro ponto, que a gente pegue essa informação, que a gente pegue essa obra grandiosa que o Senhor fez para nós, essa ideia que agora temos em nossa vida, e apliquemos com o próximo. Que a gente possa amar o próximo do fundo do nosso coração, que a gente possa amar o nosso inimigo, que a gente possa perdoar as ofensas que são feitas para nós. Como o pastor Paulo falou aqui da oração do Pai Nosso, Jesus fala lá: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Que a gente também perdoe, que a gente pegue essa virtude que o Pai nos ensinou e aplique agora no nosso dia a dia, na nossa vida. Amém? Vou chamar aqui o pastor Paulo para estar encerrando esse momento.